Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. No vídeo de hoje a gente vai começar com algumas histórias a respeito das manutenções das lava-louça enxuta que a gente faz aqui no nosso canal de vídeos. Então, se de repente você não quiser ouvir essas histórias, pule o vídeo para os minutos e segundos que estão aparecendo aí no canto inferior esquerdo, caso você não queira ouvir essas histórias, tá? Agora, se você quiser ouvir, você continua nesse período aí do vídeo. Nesses anos que a gente faz manutenção em lava-louça enxuta e posta vídeos no YouTube, e quando eu falo desse período, eu estou falando praticamente 2 anos e meio, aproximadamente esse período, desde quando a gente começou a postar vídeos sobre manutenção de enxuta. Acredito que faz mais ou menos esse tempo aí. É muito bom a gente ouvir o feedback das pessoas que assistem os nossos vídeos e de alguma forma as pessoas conseguiram resolver o problema simplesmente assistindo os nossos vídeos e aplicando as técnicas de diagnóstico que eu mostro em muitos deles. É claro que a maioria das máquinas que vem aqui para manutenção, elas são de São Paulo, uma ou outra veio de um lugar um pouco mais longe, mas é muito bom também você ter pessoas a 1.000 ou a 3.500 quilômetros daqui que assistem os nossos vídeos e conseguem resolver o problema, e depois a pessoa volta, a telespectadora ou o telespectador, ele volta aqui no nosso canal para deixar um agradecimento, tá? E nós temos muitas histórias a respeito disso, tá? Uma delas foi uma telespectadora de Manaus, que eu ajudei ela no diagnóstico da máquina, acabei mandando as peças que ela precisava para fazer a manutenção da máquina dela. A máquina dela ficou funcionando, segundo o que a dona falou, 100%. Inclusive, a dona dessa máquina lá de Manaus, ela me mandou esse presente, esse pequeno presente aqui em casa, tá? Na verdade, eu não conheço muito a respeito da cultura amazonense, mas eu acredito que isso daqui é uma homenagem à festa do boi de Parintins, que faz parte do folclore ali da região amazônica, tá? Então, isso daí, essa foi uma das máquinas que estão muito longe daqui de São Paulo e que eu consegui por telefone, por WhatsApp e também mandando as peças. A gente conseguiu resolver o problema da máquina da nossa telespectadora. Uma outra história de sucesso foi, ainda que talvez muitos de vocês não tenham visto, uma telespectadora de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Ela estava com um problema na máquina, um problema relativamente simples, né? Um problema de termostato, mas simplesmente a dona descrevendo o defeito da máquina, eu logo de cara dei um chute, porque uma coisa é a máquina estar aqui e eu fazer um diagnóstico bem mais apurado. Agora, a outra situação é a máquina estar muito longe daqui e simplesmente a dona relatar o que está acontecendo, e aí meio que eu tenho que adivinhar a peça que tem que ser trocada. No caso dessa telespectadora de Ijuí, no Rio Grande do Sul, o defeito era apenas o termostato operacional. Mandamos a peça para ela, o esposo dela fez a substituição e a máquina segue funcionando normalmente, tá? Então, essa aí são algumas das histórias de sucesso
que as pessoas têm ao tentar fazer manutenção em lava-louça enxuta, seguindo as minhas orientações. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem histórias de sucesso, infelizmente nós temos também histórias de fracasso, que é o caso dessa lava-louça enxuta. Como vocês podem ver, e daqui a pouco vocês vão ver mais detalhes, é uma lava-louça enxuta Master Power. E essa máquina começou com um problema no sensor de nível, tá? A pessoa seguiu as orientações no meu vídeo e substituiu a placa do sensor de nível pelo sistema de pressostato eletromecânico. Aparentemente o controle de nível dessa máquina ficou correto e, na verdade, quem tentou fazer o reparo dessa máquina não foi o telespectador ou não foi a telespectadora. Quem tentou fazer o reparo dessa máquina foi um técnico. Esse técnico assistiu os meus vídeos de manutenção, ele resolveu se arriscar e infelizmente ele acabou se perdendo aí no diagnóstico da máquina, e a situação que a gente tem hoje, a máquina não lava a louça direito, termina o ciclo muito rápido, e daqui a pouco eu vou ligar a máquina para vocês verem exatamente o que está acontecendo. A máquina esteve no técnico, se eu não me engano, umas 3 vezes, entre indas e vindas. O técnico tentou intervir nessa máquina umas 3 vezes, até que a dona, vamos dizer assim, não vou dizer que ela perdeu a paciência, né? Mas ela resolveu não levar mais nesse técnico porque não estava resolvendo o problema. Então ela trouxe a lava-louça aqui para mim e agora a gente vai fazer o diagnóstico e vamos tentar resolver o problema dessa enxuta Master Power. Antes da gente começar a atuar na máquina, diga-se de passagem, uma enxuta Master Power muito bem conservada, muito bonita, nem parece que é uma máquina que tem quase 30 anos de uso, tá? Gabinete perfeito, sem riscos, tá? Aqui na lateral dela tem um friso de alumínio, ou melhor, um friso de aço inox original de fábrica, que só as enxuta Master Power tem esse friso na lateral. A tampa acrílica dela perfeita, quase sem nenhum risco, tá? Um pequeno risco aqui nessa região, mas pelos anos que tem a máquina, perfeitamente normal. Um outro risco aqui que está mais escuro, que também não dá para perceber. E em matéria de conservação, essa máquina está muito boa. Meus parabéns aí à telespectadora que conservou muito bem ao longo desses anos essa enxuta Master Power. Bom, o que aconteceu com essa máquina? Essa máquina, ela, depois que o técnico fez a intervenção, depois que o técnico substituiu a placa do sensor de nível pelo pressostato eletromecânico, eu não posso afirmar com certeza se ele fez alguma ligação errada. Me parece que ele fez, tá? Mas esse filtro interno aí, todo deformado, indica que essa máquina sofreu em algum momento um superaquecimento. E pelo que a dona relatou, esse superaquecimento aconteceu numa das vezes que o técnico mexeu nessa máquina. Aí ele acabou mexendo também nos termostatos da máquina, tá? Então aqui, se eu tirar o filtro, a gente tem esse termostato
que fica em contato com a resistência é o termostato de segurança. Esse termostato aqui é o termostato operacional de 65 graus. E aqui, no cantinho do gabinete, bem escondido, aí no meio do vídeo, a gente tem outro termostato, que aí no caso é o termostato de 45 graus. Lembrando que a enxuta Master Power, ela trabalha em duas temperaturas, 65 e 45 graus Celsius. E foi aí que começaram os problemas, segundo o que a dona me relatou. A partir do momento que o técnico resolveu mexer nos termostatos da máquina, aí a máquina não funcionou mais. Ela, vamos dizer assim, ela tá lavando a louça muito rápido, ela tá completando o ciclo desde a lavagem longa até o final aqui no que seria o enxágue 3. Ela tá completando o ciclo em 15 ou 20 minutos, não tá dando tempo da água aquecer e a louça, segundo o que a dona me relatou, ela sai completamente suja e engordurada, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar água nessa máquina, vamos colocá-la para funcionar e observar o que está acontecendo. Já colocamos uma quantidade suficiente de água na máquina para ela funcionar. Vamos fechar a porta e puxar o botão. O LED aí já acendeu. O timer está avançando. Então em poucos minutos aí a máquina ela já vai entrar em funcionamento. E o meu telefone que está aqui e o horário que eu estou gravando o vídeo vai ser o nosso cronômetro para ver em quanto tempo a máquina já começa a soltar água na lavagem, tá? Nesse momento a máquina ligou, o timer continua avançando, então daqui a pouco ele vai parar na posição e ele vai ficar, vamos dizer assim, parado até a temperatura da água chegar no, vamos dizer assim, no nível normal. Aqui no caso está selecionada a temperatura mais alta, a temperatura de 65 graus. E vamos aguardar o timer ficar na posição de descanso aí, aguardando o aquecimento da água. Quatro minutos depois, o timer ele parou na posição que vai ficar aguardando o aquecimento da água, mas não é o que eu estou vendo. Ao que me parece, o timer ele está avançando. Eu escutei um pequeno clique no timer e eu acho que a máquina já vai soltar água. Turma, nem deu tempo da água aquecer. A máquina está completamente fria. E o timer ele já está avançando. Ou seja, em pouco tempo a máquina vai soltar água, o que não é correto, porque ela nem sequer atingiu a temperatura de trabalho. Vamos acompanhando mais um pouco aí no vídeo.
6 minutos depois, a máquina já terminou o ciclo de lavagem. Nem deu tempo de aquecer a água. Nesse momento, a válvula de entrada já abriu para o enxágue 1, mas eu não vou colocar água de novo na máquina, porque eu já consegui verificar o que está acontecendo. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a máquina e ver o que tem de errado, por que ela está terminando o ciclo tão rápido. Eu abri a parte de trás da máquina e aqui a gente vê o pressostato eletromecânico instalado e ligado corretamente. Fio branco, fio cinza que vai para a válvula de entrada e o par de fios azul e branco. O branco vai para a resistência e o azul faz o timer avançar. Um outro indício que está ligado corretamente é que quando a máquina está vazia, ela alimenta a válvula de entrada e depois que a máquina enche, ela entra em funcionamento, tá? A única coisa que não me agrada nessa instalação é essa plaquinha solta aqui, praticamente na iminência de encostar naquela tampa de zinco que vai encaixada aqui, podendo provocar um curto-circuito. Eu confesso para vocês que eu vou tentar melhorar essa instalação depois que eu finalmente encontrar o problema dessa máquina, tá? Então, aqui na parte traseira, tirando esse pequeno detalhe da plaquinha, tudo normal, tá? E agora a gente vai abrir a parte de baixo da máquina e vamos dar uma verificada nos termostatos operacionais dela. Eu abri a parte inferior da máquina. Então aqui nós temos o termostato de segurança, o termostato de 65 graus Celsius e aqui perto do cantinho da frente da máquina a gente tem o termostato operacional de 45 graus Celsius. Bom, é claro que só um multímetro para confirmar o real estado desse termostato. Esse aqui com certeza está funcionando, porque senão a máquina nem sequer ligaria. Lembrando que ele está em série aqui com o cabo de força, né, com a rede elétrica. Agora, essa vedação branca que tem aqui em volta desse termostato não é original de fábrica. Na verdade, essa máquina ela usa esse vedante um pouco mais transparente. Ou seja, o que a dona falou é verdade. O técnico andou fazendo alterações aí nos termostatos operacionais da máquina. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o multímetro e ver o que está acontecendo com esse termostato. Nesse momento, a gente vai fazer o teste dos dois termostatos. Então, eu vou soltar os dois terminais aqui do termostato de 45 graus. Os dois terminais do termostato de 65, tá? Do lado esquerdo, vocês estão vendo o multímetro na escala de continuidade. Se eu encostar um terminal no outro, o multímetro apita. Então, a primeira coisa que eu vou verificar nesse momento é a continuidade desse termostato. E
por ser um termostato operacional, o que eu espero? Eu espero que nesse momento ele esteja aberto. Por quê? Porque a máquina está fria. A hora que a máquina, no caso desse termostato, atinge 65 graus, o contato dele se fecha. Então, vamos verificar a continuidade desse termostato. Encontramos o problema. Esse termostato, na temperatura baixa, ele está fechado o tempo todo. Por isso que a máquina não para o timer e não dá tempo de fazer o aquecimento da água. Eu vou testar o termostato inferior também. Multímetro apitando. Mesma coisa. Ou seja, qual que é o problema dessa máquina? Aplicação de peças erradas. O que o técnico fez? Colocou um termostato normal fechado aqui no alojamento do termostato de 45 graus e também colocou um termostato normal fechado aqui onde vai o termostato de 65 graus, que na verdade termostato operacional de enxuta, tanto de 45 quanto de 65, ele tem que ser normal aberto, ou seja, o contato ele só se fecha no momento que atinge a temperatura. Se for esse daqui, o contato se fecha quando a temperatura atinge 45 graus e tiver selecionado aqui no painel. Esse termostato aqui operacional também. Ele fecha o contato quando a temperatura atinge 65 graus e aqui no painel também tem que estar selecionado 65. O único termostato dessa máquina que obrigatoriamente ele tem que ser normal aberto é o termostato de segurança, que é esse daqui. Quando a máquina sofre um superaquecimento e a temperatura da água ou a temperatura da resistência ela atinge 80 graus Celsius, o termostato de segurança ele tem que abrir, desligando completamente a máquina e evitando o incêndio. Uma outra coisa que vai ter que ser substituída nessa máquina é essa mangueira que ela vai ali para o espagidor superior. A mangueira está toda rachada, quebradiça, presa aqui com uma abraçadeira, que isso aqui quando a mangueira está em bom estado não é necessário. Então eu vou conversar com a dona da máquina, passar a situação para ela, informar a dona das peças que serão substituídas e aí a gente prossegue com o serviço. Eu já conversei com a dona da máquina, ela aprovou o orçamento. Enquanto as peças não chegam, a gente vai desmontar esses termostatos operacionais aí da máquina. Talvez eu já tenha falado em outros vídeos, mas esses termostatos operacionais tanto da enxuta Futura quanto da enxuta Master Power e talvez a enxuta eletrônica, que no caso nunca veio nenhuma enxuta eletrônica aqui para a gente consertar, eles são bem chatos de ser removidos. É bem difícil a gente trocar esses termostatos no local, principalmente quando a máquina ela está completamente montada da forma que ela está agora, tá? Então eu vou desmontar a máquina por completo, começar a soltar esse friso de aço inox que ela tem aqui na lateral e eu vou soltar
esse acabamento que ela tem aqui. Para quê? Para que eu possa acessar 1, 2, 3 parafusos desse lado, mais 3 do outro lado, e dessa forma a gente consegue separar o gabinete superior do gabinete inferior da máquina. Ao mesmo tempo que a gente tira os 3 parafusos do lado direito da máquina e os 3 parafusos do lado esquerdo, também saem esses trilhos. Por quê? Porque como esses parafusos eles são passantes, aonde que eles vão encaixados? Eles vão encaixados aqui, ó, nos trilhos que vão dentro da máquina. A parte de trás da máquina eu já desmontei uma boa parte das coisas. Tirei daqui o pressostato, a placa, soltei os cabos da válvula de líquido secante, soltei essa mangueira que vai encaixada aqui na parte de trás, soltei os cabos que alimentam a válvula de entrada de água e também um parafuso aqui do lado esquerdo e um parafuso do lado direito eu também já removi. E também removi esse micro switch que detecta se a porta da máquina está aberta ou fechada. Então, o que eu vou fazer agora? Já que eu tenho tudo desmontado, inclusive essa mangueira do espagidor superior eu já desmontei também. A única coisa que falta é separar a parte de cima da parte de baixo da máquina. Bom, na cena anterior eu já mostrei para vocês que eu soltei todos os parafusos e todas as peças necessárias para a gente separar o gabinete. Então eu vou levantar a parte de cima da máquina. Deixa eu só tirar esse parafuso que ficou aqui na lateral. Já está solto. Agora, o que eu vou fazer? Separei os 2 gabinetes da máquina. E agora, o que eu tenho? Eu tenho um acesso bem melhor, tanto para trocar o termostato de 45 graus, quanto para trocar, vou virar o espagidor aqui, quanto para trocar esse termostato que eu tenho aqui embaixo. Se for necessário, eu ainda posso remover essa resistência elétrica. Mas com o gabinete superior, no caso esse daqui, com ele fora ali da parte inferior da máquina, fica bem mais fácil fazer essa troca. Pessoal, para tirar tanto esse sensor quanto o outro, eu vou usar a técnica do secador de cabelo, que consiste no seguinte: eu vou aplicar jatos de ar bem quente aqui, eu vou colocar o secador de cabelos na temperatura máxima, de forma que eu consiga aquecer esse alojamento do termostato para facilitar a retirada dele, tá? Então agora eu tô com o secador de cabelos ligado. Eu já tô percebendo que o alojamento do termostato
ele tá ficando um pouco mais maleável por causa do jato de ar quente que eu tô aplicando nele. Vou ficar aqui com ele mais ou menos uns 2 minutos. Eu acho que nesse momento eu já vou conseguir remover o termostato. Prontinho. Usando a técnica do secador de cabelos, eu consegui remover o alojamento do termostato. Mais uma vez, utilizando a técnica do secador de cabelo, eu já instalei os termostatos corretos, tá? Lembrando que são peças usadas, mas é o que a gente tem hoje para essas enxutas. Esse aqui eu não mexi, que é o termostato de segurança, e esse daqui é o termostato operacional de 65 graus. O bom de trabalhar com o Sr. Flávio Pairol no que diz respeito ao fornecimento de peças é que ele manda fotos e orienta a montar os termostatos da forma correta, para quem não sabe. Então, ele me mandou 2 termostatos e ele falou o seguinte no e-mail e nas fotos que ele me mandou: Tiago, o termostato que eu vou te mandar, que tiver o rebaixo na parte central, ele é o termostato de 65 graus, então ele vai instalado aqui no ralo da máquina. E o termostato que ele tem a superfície plana, ou seja, ele não tem nenhum rebaixo, é o termostato de 45 graus. Então, ele acabou de ser instalado aqui nesse ponto, tá? O próximo passo agora é a gente encaixar novamente a resistência elétrica. Instalando novamente a resistência elétrica. Vou encaixar ela aqui no alojamento. E agora eu vou empurrar ela um pouquinho para baixo, dessa forma, para ela ficar posicionada aqui no termostato de segurança. Agora vamos para a parte de baixo. E aqui na parte de baixo da máquina eu vou colocar essa peça metálica que faz parte aqui da resistência. Colocar esse pequeno terminal. E agora, por último, eu coloco essa porca aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar bem essa porca para que não dê nenhum vazamento de água aqui pela borracha de vedação da resistência, e depois ligar esses 2 cabos brancos, esse na parte de baixo e esse aqui na parte de cima, que fazem parte da alimentação elétrica da resistência. Como vocês podem ver, a resistência já foi montada, a porca de 8 milímetros que nós temos aqui já foi apertada,
E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses dois terminais do termostato operacional de 65 graus. Dessa forma. Então, agora, o próximo passo que a gente vai fazer é proceder com a montagem do gabinete superior aí na máquina, tá? Só que antes de montar o gabinete, eu vou fazer uma boa limpeza aqui em volta para que a gente possa encaixá-lo novamente. A gente está aqui novamente com o gabinete inferior da máquina, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Lembrando que o painel da máquina ele está voltado ali para frente. Eu fiz uma limpeza da melhor forma possível. Agora o próximo passo vai ser a gente instalar essa parte superior da máquina naquele gabinete. O gabinete superior da máquina já foi instalado. 3 parafusos do lado direito, 3 parafusos do lado esquerdo. Claro que o trilho inferior, aliás, os trilhos do cesto inferior já estão lá dentro. E aqui a gente tem mais um parafuso e aqui também outro parafuso. O que a gente vai fazer agora? Vai montar as tampas laterais, tanto do lado esquerdo e do lado direito, e também os frisos de aço inox que vão nessa região, porque essa máquina é a enxuta Master Power e tem os dois frisos, tanto de um lado quanto de outro. 2 minutos depois, já montei a lateral direita da máquina com o friso. Também já montei a lateral esquerda da máquina com o friso. E agora a gente vai montar toda essa parte de trás que está solta aqui, desde o pressostato até a plaquinha, e fazer a conexão elétrica das válvulas. Só que antes de montar toda a parte de trás, eu tinha falado numa cena anterior que eu ia trocar esse tubo porque ele tá rachado. Então, em pouco tempo, esse tubo ele vai dar algum tipo de vazamento. Lembrando que esse tubo, o que ele faz? Ele liga a saída da bomba ao espagidor superior. Só que tem um detalhe: esse tubo não acha mais para comprar. E o nosso fornecedor de peças, o Flávio Pairol, ele pegou e falou para mim: Thiago, esse tubo da enxuta eu não tenho nem para remédio. Só que o que ele fez? Ele me mandou esse outro tubo, tá? Bem parecido, mas bem parecido mesmo, tá? Inclusive, se a gente colocar um do lado do outro, as dimensões elas são praticamente as mesmas, com pequenas variações. E aqui ele vai alcançar na bomba para poder, de alguma forma, ele trabalhar com certa folga, tá? Só que esse tubo ele não é da lava-louça enxuta. Esse tubo ele é, segundo o que o Flávio me falou, o tubo da lava-louça Brastemp, modelo BLC 19. Então ele me mandou esse tubo, ele falou que serve, tá? Inclusive ele mandou com essas duas travinhas para colocar em cada ponta do tubo. Então, como é a primeira vez que eu estou fazendo a montagem, eu vou verificar se esse tubo da Brastemp ele é compatível com a enxuta
E vamos torcer para que a gente não tenha nenhum tipo de vazamento aí, tá? O Flávio me garantiu que eu não vou ter problema nenhum com esse tubo da Brastemp. E na lava-louça Brastemp, ele cumpre a mesma função. Ele sai da bomba e joga água para o espargidor superior. Então, antes da gente montar todas essas peças da máquina, vamos montar esse tubo, pelo menos aqui na parte de cima. E depois que a gente virar a máquina, a gente monta também lá na parte de baixo. Uns 15 ou 20 minutos depois, eu já montei a parte traseira aqui da máquina. Então aqui na válvula de adição de líquido secante estão ligados os cabos rosa e amarelo. Na válvula de entrada de água ligados os dois cabos cinza. No reservatório de líquido secante, para poder medir o nível, estão ligados os cabos vermelhos. O pressostato, que antes estava solto, agora está fixo, da forma como eu sempre faço, quando eu faço a substituição da plaquinha de sensor de nível pelo pressostato eletromecânico. E aquela plaquinha que antes estava solta, como ela já tem um furo no meio e aqui no gabinete da máquina a gente já tem um prisioneiro, eu optei por deixar a placa fixa dessa forma. Então agora não corre o risco da placa ficar encostando na tampa de zinco, tá? Na verdade ela não estava encostando, mas corria-se o risco de acontecer isso. Então pelo menos a plaquinha fixa nessa posição, a gente evita esse problema. Esse chicote elétrico aqui eu não mudei absolutamente nada, tá? Continua do jeito que tá. Então o que eu vou fazer agora? Ligar essa mangueira, igual falei na cena anterior, a mangueira da lavadora Brastemp BLC 19 na parte inferior da máquina, para depois a gente começar a fazer os testes. Pessoal, aqui na parte inferior da máquina eu montei na saída da bomba a mangueira que alimenta o espargidor superior. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: a mangueira ela fica praticamente no limite do tamanho que ela deveria ficar. Inclusive nesse ponto aqui ela faz uma curva bem fechada. Essa curva que deveria estar um pouco para baixo, ela está um pouco para cima, mas essa mangueira aí é da Brastemp. E aqui a conexão ficou muito boa, ficou bem firme. E esse grampo que provavelmente tem na Brastemp e o Flávio mandou pra gente, ele fez com que a mangueira ficasse bem firme. Então eu acredito que nessa condição não tem perigo de escapar. É uma adaptação? É uma adaptação. Mas é o que a gente tem para salvar de alguma forma as enxutas que a gente tem no mercado. Então se de repente acontecer de novo de eu pegar uma enxuta com vazamento nessa mangueira, ou a mangueira rachada a ponto de em pouco tempo criar um vazamento, eu já sei que a mangueira da lava-louça Brastemp BLC 19 ela pode ser aplicada aqui no lugar, tá? Então
Só ligar novamente esse terminal aqui. Próximo passo agora. A gente vai colocar água na máquina, verificar se não tem nenhum vazamento. E se tiver tudo bem, na sequência a gente já inicia os testes aí da máquina. Pessoal, já montei a tampa inferior da máquina. Coloquei a máquina aqui na nossa mesa de testes para a gente finalizar os testes da máquina. Só que parece que a máquina tem mais um problema. Vamos observar. O timer, ele está na posição de início. Eu puxei o botão, acendeu o LED indicando que a máquina está ligada e não está entrando água. Só que eu estou escutando um ruído vindo aqui da válvula, ou seja, a válvula de entrada ela está sendo alimentada. A torneira está aberta, não tem como abrir mais a torneira. Eu verifiquei também se está faltando água no prédio, também não está. Eu fui ali no tanque e vi que tem água, ou seja, eu acho que essa válvula, apesar dela estar recebendo alimentação elétrica, ela está bloqueando por alguma razão o fluxo da água. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa válvula por uma nova. A válvula com defeito já está aqui na minha mão. A válvula nova foi instalada na máquina. A máquina está na tomada, né? Eu só tive que tirar da tomada para poder fazer a troca da válvula. Então, vamos tentar iniciar o ciclo da máquina e vamos ver se dessa vez ela entra água. Aqui no caso, para começar os testes, eu vou selecionar a temperatura de 65 graus. E nesse caso, como a gente estava com problema de aquecimento, problema de, vamos dizer assim, temperatura da água na máquina, eu vou ser um pouco mais rigoroso nos testes dela. Claro que eu não vou ficar mostrando todos os testes da máquina, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com a lavagem longa, vou fazer o ciclo completo com a temperatura em 65 graus. Depois que terminar o enxágue 3, eu vou fazer uma pré-lavagem, só por desencargo de consciência, tá? Mas eu acredito que como a gente não mexeu no timer, esse ciclo está funcionando normalmente. E eu vou fazer uma outra lavagem longa, um ciclo completo, com a temperatura em 45 graus. Então dessa forma, a gente tem condições de fazer um teste completo na máquina. Mas na cena que eu vou mostrar para vocês, como que vai ser? Eu vou iniciar a lavagem longa com 65 graus e numa outra cena do vídeo eu vou mostrar para vocês o enxágue 3 com a temperatura em 45 graus, tá? Então nesse momento a temperatura está selecionada 65 graus, eu vou puxar o botão e dessa vez a máquina está enchendo de água. Não sei se a câmera consegue pegar o interior da máquina, mas nesse momento ela está enchendo e dessa forma a gente vai iniciando os testes. Ok, a máquina já encheu. Vamos verificar se ela ficou no nível correto da água. Deixa eu abrir a tampa aqui. Perfeito. O pressostato que foi montado nessa máquina, ele está em perfeito estado. O nível correto.
Vamos deixar a máquina funcionando aí e vamos ver se dessa vez ela vai aquecer a água da forma correta. 3 minutos depois que a máquina entrou em funcionamento, o timer ele parou na posição que eu considero que ele deveria parar. Por quê? Porque durante a lavagem ele tem que parar exatamente nessa posição e ele só pode avançar a partir do momento que a temperatura da água atingir os 65 graus Celsius. Então o que eu percebo? Que aparentemente tudo está funcionando da forma correta. Colocando a mão aqui em cima da máquina, através do tato, eu percebo que a água está começando a dar sinais de aquecimento. E o timer, ele está parado nessa posição, o que, na minha opinião, está correto. Então vamos aguardar a máquina atingir a temperatura de 65 graus e aí a gente mostra a progressão do timer. 20 minutos depois, a máquina já está bastante quente, quase não dá para ficar muito tempo com a mão aqui na parte de aço inox. E o que eu percebo? Que o timer ele está avançando normalmente, ou seja, chegou na temperatura de 65 graus Celsius, o timer avançou. Antes ele avançava o tempo todo sem aquecer a água, e agora a máquina atingiu a temperatura de trabalho e ele vai passar para a próxima função, que no caso a máquina vai fazer o escoamento da água. Então vamos aguardar aí ela executar essa função. E nesse momento a gente pode ver a máquina soltando água normalmente. Então vamos esperar terminar esse ciclo e na próxima cena a gente mostra para vocês o enxágue 3, que é esse enxágue aqui de baixo, na temperatura de 45 graus. Pessoal, a enxuta estava funcionando aqui agora há pouco. Eu ia gravar para vocês a última cena do vídeo dela funcionando na temperatura de 45 graus agora. O timer estava parado nessa posição há algum tempo e em questão de poucos minutos a máquina já ia finalizar o ciclo, tá? Inclusive ela tá um pouco quente agora, ela não chegou a atingir a temperatura de 45 graus Celsius, tá? Mas ela estava funcionando normalmente. O que ocorre é o seguinte: nós tivemos um problema técnico aqui em casa, mas nada relacionado a lava-louça. Como vocês podem ver, tá chovendo muito nesse momento e a gente acabou ficando sem energia elétrica, tá? A máquina tá ali na tomada, o
o botão tá puxado, mas como vocês podem ver, o LED tá apagado e infelizmente eu não pude mostrar para vocês a cena dela funcionando na temperatura de 45 graus. A máquina não vai ficar mais aqui. Daqui cerca de 40 minutos, 1 hora, a dona já está chegando para vir retirar a máquina. E infelizmente, né, pessoal, são coisas que acontecem. Ficamos sem energia elétrica e não pude mostrar para vocês a lava-louça funcionando na temperatura mais baixa, tá? Mas vamos finalizar o vídeo por aqui, ainda que eu não gostaria que o vídeo finalizasse dessa forma, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.